Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar das empresas que exportam para o mercado halal. Você vai ver como está a produção de soja no Brasil, mais um recorde quebrado. Vamos falar dos efeitos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que estão causando nos países europeus. Você vai ver que existe nos bastidores governamentais do Brasil a mesma intenção que o governo argentino, fazer transações com o governo chinês fora do mercado dolarizado. Vamos falar das invasões do MST e também vou conversar com Leonardo Gadia, engenheiro eletricista, gerente de negócios de energia solar da Pivô. E nós vamos falar de economia e sustentabilidade. Os produtores rurais aderem à energia solar. O agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as empresas que exportam para o mercado halal. Os dados são do Departamento de Inteligência do Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e apontam que no ano passado, das mais de 60 empresas certificadas pelo Sedial Halal, 30 pertenciam ao agronegócio geral e 10 eram do segmento de proteína animal. Esse número ele foi alavancado especialmente pelas empresas de frangos, tendo em vista que o Brasil segue consolidado como o maior exportador de carne de frango halal do mundo. Porém, no ano passado, já começou a ser visto um movimento importante, o aumento considerável de empresas buscando a certificação para bovinos e peixes. As exportações totais de carne bovina em 2022 cresceram 41,5% em receita e 23% no volume, quando comparado a 2021. Trata-se de um dos maiores saltos na série histórica. No período, o Brasil obteve uma receita de 12,8 bilhões de dólares e movimentou 2,2 milhões de toneladas. Já as exportações para os países árabes, no ano passado, contabilizaram 1 bilhão e 40 milhões de dólares, 13% a mais em receita e 273 mil toneladas em volume, crescimento de 10%. E agora vamos falar dos efeitos econômicos que a guerra entre Rússia e Ucrânia, que esses efeitos estão sendo causados nos países europeus. A Polônia e a Hungria decidiram agora proibir as importações de cereais e outros alimentos da vizinha Ucrânia para proteger o setor agrícola local. Pelo menos afirmaram, quem afirmou foram os governos dos dois países, agora na semana passada, após uma inundação de oferta de preços reduzidos em toda a região. A Ucrânia lamentou a decisão polaca, afirmando que a resolução de várias questões, através das ações drásticas unilaterais, não irá acelerar uma resolução positiva da situação, depois da invasão russa ter bloqueado alguns portos no Mar Negro. Grandes quantidades de cereais ucranianos, que são mais baratos do que os produzidos na União Europeia, acabaram por ficar nos estados da Europa Central, devido a estrangulamentos logísticos atingindo os preços e as vendas para os agricultores locais. O impacto do excesso de oferta criou um problema político para o Partido da Lei e Justiça no poder lá na Polônia, num ano de eleições com a economia atolada na estagflação. O governo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, aderiu à proibição, afirmando que o status quo causaria graves prejuízos aos agricultores locais. E agora nós vamos comentar de uma informação que também está rondando a Argentina e que existe nos bastidores governamentais aqui do Brasil a mesma intenção que o governo argentino fazer transações com o governo chinês fora do mercado dolarizado.
esse anúncio de que Brasil e China poderão fazer transações comerciais diretamente em suas moedas, sem passar pelo dólar, causou um alvoroço agora nos últimos dias. Brasil e China vão criar uma instituição bancária que permitirá que as transações bilaterais entre os dois países não precise passar pelo dólar. A iniciativa é uma tentativa de fortalecer as relações sino-brasileiras na intenção de desviá-las do poderio da moeda dos Estados Unidos. Por isso, o diretor da Abrasoja, o Antônio Sartori, ele fez uma análise da situação para explicar o motivo de acreditar que não existe possibilidade da Bolsa de Chicago passar a não ter mais referência. A China só irá comprar do Brasil, fora da Bolsa de Chicago, se o nosso produto for muito mais barato. Pensar que vai acontecer um comércio entre Brasil e China, ou vice-versa, com moedas locais, é utópico. A China precisa e vai continuar comprando e sendo o maior importador de soja do mundo, principalmente aqui do Brasil. Já os Estados Unidos têm pouca fronteira agrícola, a sua produtividade já está no limite, com toda a tecnologia e biotecnologia que estão utilizando. E agora vamos falar um pouquinho de soja. No ano passado, o Brasil colheu 125 milhões de toneladas de soja. E este ano, nós vamos chegar na casa de 155 milhões de toneladas. São basicamente 30 milhões de toneladas a mais. Os compradores têm informação e têm clara consciência do grande volume e excedente da safra recorde que o Brasil está colhendo, sendo o Brasil o maior produtor de soja do planeta. A China, no entanto, agora, no ano seguinte à pandemia, importou 100 milhões de toneladas de soja. Aumentou as importações, pois de uma hora para outra precisou produzir proteína animal com controle sanitário. E por isso, acontecer é preciso de muita soja e muito milho. No ano passado, por uma questão estratégica, as suas importações de soja caíram de 100 milhões para 92 milhões de toneladas. Esse ano, o relatório que saiu na semana passada no USDA projeta importações de 96 milhões de toneladas, ou seja, chance zero da Bolsa de Chicago desaparecer. Só se nós vendermos, como já falamos, muito abaixo da cotação de Chicago. Nos últimos 13 anos, a China é a maior parceira comercial do Brasil. Ano passado, o volume de transações entre os dois países atingiu o recorde de 150 bilhões de dólares. Na balança comercial, o Brasil tem superávit de 29 bilhões, embora as vendas para a China sejam de commodities, enquanto o país asiático exporta ao Brasil produtos de maior valor agregado. Os chineses querem diminuir, no mínimo, a distância. E agora nós vamos comentar sobre as áreas desmatadas aqui no Brasil. De acordo com a organização que une universidades, organizações não governamentais, as ONGs, e empresas de tecnologia, os números revelam um alto índice de ilegalidade no uso da terra. Essa conclusão ela foi obtida a partir de dados recentes do Monitor da Fiscalização do Desmatamento, plataforma online do MAP Biomas, que aponta que quase 73% das áreas desmatadas entre 2019 e 2020 apresentam indícios de ilegalidade, o que corresponde a 3 em cada 4 hectares. Lançado no ano passado, o Monitor da Fiscalização atualmente compila dados de 10 unidades federativas: Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rondônia e São Paulo. E segundo as informações obtidas, 72,6% das áreas desmatadas no período avaliado estiveram livres de fiscalização. Os estados que apresentaram números mais alarmantes foram Acre, Ceará e Rondônia.
Só lá no Acre, apenas 146 alertas de desmatamento tiveram de fiscalização sobrepostas, dos mais de 32 mil alertas validados no estado. E agora vamos dar um giro pelo café. No último dia 14 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Café. E o Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, dá início aos preparativos para a colheita da produção. O café está presente na história do Brasil desde o século XIX, na época do Império. Após os ciclos econômicos do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro, o ciclo do café, que vai até o século XX, representou a maior fonte de riqueza do Brasil e o principal produto de exportação. O café chegou ao Brasil em 1727, entrando pelo Pará e cultivado na cidade de Belém. Nos anos seguintes, foi levado para o Maranhão e para o Rio de Janeiro, onde foi cultivado para consumo doméstico. Levado para terras da Serra do Mar, chegou ao Vale do Paraíba por volta de 1820, onde encontrou a terra roxa, solo rico para os cafezais de São Paulo, e foi para Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e é o maior produtor mundial do grão. O Brasil exportou cerca de 2,2 milhões de toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café no ano passado. E depois do intervalo eu vou conversar com Leonardo Gadia. Ele é engenheiro eletricista, gerente de negócios de energia solar da Pivô. E nós vamos falar de economia, sustentabilidade, produtores rurais que aderem à energia solar. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Circuito Brema apresenta Pecuária de Goiânia. Faça parte do maior evento do estado de Goiás. De 18 a 28 de maio. Dia 18, Israel e Rodolfo. Dia 19, Guilherme Benuto e Léo Santana. Dia 20, Diego e Vitor Hugo e Simone Mendes. Dia 23, véspera de feriado, Maiara e Maraíza e Mari Fernandes. Dia 26, Wesley Safadão e Murilo Rufi. Dia 27, Hugo e Guilherme. Garanta já seu ingresso em ingressosa.com. Realização SGPA. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa.
Nós estamos de volta e agora eu vou falar sobre invasões do MST. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, protocolou no Supremo Tribunal Federal, no STF, um pedido liminar para impedir invasões de propriedades rurais em todo o país. O pedido foi feito diante da divulgação da intenção manifestada por representantes de movimentos sociais de promover ações com invasões de terra no chamado Abril de Lutas ou Abril Vermelho. E de acordo com a CNA, o pedido de tutela incidental, uma liminar, consiste em determinar que organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Frente Nacional de Lutas suspendam qualquer política ou estratégia de promoção de invasões de terras em território nacional, sob pena de atribuição de responsabilidade civil e penal a seus participantes e dirigentes. A entidade também pleiteia que redes sociais e aplicativos de mensagens suspendam as contas desses grupos ou lideranças para evitar a divulgação de incitação a invasões. Também há a determinação de policiais civis e militares dos estados para que procedam com as prisões imediatas dos participantes de grupos organizados que forem flagrados em atos de invasão de terras. E agora eu vou conversar com Leonardo Gadia. O Leonardo, ele é engenheiro eletricista, ele é gerente de negócios, energia solar da empresa Pivô, e nós vamos falar de economia, sustentabilidade, pivô central e também dos produtores rurais que aderem à energia solar. Leonardo Gadia, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, está tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Leonardo, até há bem pouco tempo, muitos produtores às vezes queriam colocar um sistema de irrigação, um pivô central na propriedade e nós tínhamos problemas de energia. Na época era CELG, e naquela região não tem energia suficiente, não dá para rodar o pivô, e era um problemão. Hoje, com a tecnologia, hoje nós temos o diesel, nós temos a energia solar e nós temos também a energia convencional, essa que vai a cabo. Enfim, as três podem ser utilizadas, vamos dizer assim, quando uma não der conta, entra outra, quando não der a outra, entra outra. É mais ou menos isso? Isso. Hoje a gente, os produtores rurais continuam sofrendo com gargalo de energia, né? Então não tem energia disponível para todas as fazendas e hoje, quando o produtor não tem a disponibilidade de energia elétrica, existem alternativas, né? Porque muitas vezes o produtor tem a terra, tem expertise, tem capital, tem água, né? E às vezes ele não tem energia. Então, falta tomada para ligar. Exatamente. E aí a gente tem na Pivô um braço que cuida justamente de soluções de energia para atender a esses clientes. Por exemplo, vamos falar de geração de energia. Os tipos de geração de energia. Sim. A gente pode atender um pivô central com energia da concessionária, né? E a gente também tem soluções de energia que trabalham com alternativas, né? Que são energia fotovoltaica, ajudando você a aliviar o consumo da energia elétrica vindo da concessionária. E quando você não tem energia da concessionária, muitos produtores aderem ao diesel, né? O que a Pivô traz, né, para os parceiros, né, até para diminuir o gasto com energia elétrica, são soluções híbridas que envolvem diesel aliado com fotovoltaico e quando você tem, ainda que uma pequena disponibilidade de energia elétrica, você consegue fazer isso tudo, trabalhar de forma conjunta, sempre para reduzir o custo do milímetro irrigado. Bom, resumindo então, hoje falar em problema de energia não é mais problema. Não é mais problema. A gente tem a solução. Temos soluções, sim. Tá, e aí, vamos supor que lá na minha propriedade é isso que você acabou de falar, eu tenho a energia convencional da concessionária, mas não é suficiente, aí nós optamos, então, vamos ter uma segurança, vamos, porque eu não posso perder a irrigação, a lavoura. Então, vamos colocar um diesel e vamos também colocar energia fotovoltaica. Dá para as três conversar ao mesmo tempo? Dá sim, é possível. Hoje as fazendas elas têm uma operação próxima do que é uma indústria, né? Então Entendi. você
passa a ter soluções similares ao que a indústria aplica. Então você tem sistemas que envolvem o diesel, que dão conta de suprir realmente a necessidade, porque as cargas elétricas são muito grandes. Estamos falando de sistemas de bombeamento enormes. Sim, claro. E aí, quando você não tem a energia da concessionária não é o bastante para poder atender, soluções alternativas com diesel e fotovoltaico para reduzir o consumo de diesel, elas estão muito viáveis, né? E se tiver um pouquinho de energia da concessionária, a gente consegue colocar também para dentro do painel, de forma a reduzir mais ainda o consumo de diesel. Então eu tenho lá numa sala lá, onde está o pivô central, lá onde tem o sistema todo de energia, eu tenho um painel que mostra para mim, agora você está usando o diesel, o sistema aqui escolheu o diesel para baratear mais, agora ele está puxando um pouco de energia solar, vamos dizer assim, fotovoltaica, e se der problema ele vai puxar a energia da concessionária. Ele mostra tudo isso para você. A gente tem uma solução que na verdade, o gerador a diesel ele é o ator principal de tudo, né? Uhum. E aí, caso você tenha uma disponibilidade de energia luminosa, né, de uma energia solar, você consegue reduzir o consumo de diesel e o diesel fica como uma reserva. Caso venha um sombreamento e tire o solar, que é imediato, né, veio uma sombra, imediatamente o solar deixa de fornecer energia. O diesel está pronto para poder buscar essa falta de energia e suprir, garantir uma operação sem interrupção. Quer dizer, sem irrigar não vai ficar? Não fica de forma alguma. Quer dizer, hoje nós temos aí, mesmo que não tenha água, não tenha rio, não tenha nada, nós temos condição de buscar através de poços profundos, né? Exatamente. Tem condição de fazer um bombeamento via energia fotovoltaica, né? Isso. A gente tem na fazenda da Pivô, né, na fazenda Palmares, fica lá em Jaborandi, na Bahia, a gente tem um sistema híbrido que tem o gerador a diesel, fotovoltaico e uma pequena potência de concessionária. Então a geração ela é centralizada e a gente distribui a energia dentro da nossa fazenda, alimentando bombas dos poços que jogam águas para um tanque reservatório. E desse tanque reservatório a gente alimenta 6 pivôs, que é um total de 6 pivôs. Um total de 650 hectares irrigados. Nossa, 650 hectares irrigados é uma coisa simplesmente absurda, de grande. Sim. E esse sistema híbrido, ele, dependendo, claro, né, cada sistema ele é customizado conforme a potência das bombas, sim, claro, conforme a necessidade hídrica, mas a gente consegue, com esse sistema, ter economia de até 30% de diesel durante o dia, né? Então a gente está falando aí de 1 milímetro irrigado bem mais em conta do que se o produtor fosse tocar 100% no diesel. Leonardo, vamos supor o seguinte, que alguém que esteja nos acompanhando aí queira visitar essa fazenda. Porque hoje o setor produtivo agropecuário ou concentra tudo numa área menor para aumentar a sua produção e produtividade e utiliza todas as tecnologias que tem, ou então vai ter problema, vamos dizer, de produtividade. Corre o risco de acabar a água, de ficar aí 15, 20 dias sem água, corre o risco de dar um problema sério na cultura. Essa fazenda, a gente pode visitá-la, se alguém quiser? Sim, na verdade, a Pivô, a gente tem esse hábito de convidar os parceiros, né, os investidores que queiram, porque a Pivô, ela justamente fez a tarefa de casa primeiro, antes de ofertar para o mercado, claro, né? Então, é uma solução que envolve... a gente leva o parceiro para visitar, ver o sistema funcionando, né? E a gente realmente tem 1 milímetro irrigado que é mais em conta do que se fosse totalmente no diesel. Agora, nessa fazenda Jaborandi, vocês com sistema híbrido de energia, 6 pivôs centrais rolando, sem um rio para abastecer, buscando água através de poços profundos. O que é que vocês cultivam lá? Lá a gente cultiva soja, milho e feijão. Soja, milho e feijão. A operação, ela é uma operação de missão crítica, né? Sim, claro. Então, o sistema híbrido, nesse formato que a gente tem, ele garante a operação, o pivô ele é dimensionado para jogar a lâmina da água dele em até 21 horas, né? Dando a volta completa. Uhum. Então, para você garantir essa operação, você tem justamente esse sistema que consegue funcionar à noite, com a concessionária ajudando já um pouquinho na redução do diesel, e durante o dia, com a disponibilidade do solar, ele reduz e você garante isso aí. Então, ele trabalha de maneira que potencializada. Então, o diesel dá a partida, o solar vem e assume, o diesel reduz. Caso venha a sombra e abaixe o solar, imediatamente o diesel busca na hora. E o sistema fica trabalhando de maneira automática, né, mas está ligado na rede da concessionária também.
Uma pequena carga, né? Uma pequena carga. Até no painel que a gente tem lá na fazenda, ele mostra. Então, por exemplo, a gente tem situações em que você tem 700 kW consumidos, o solar fornece 300 em determinado momento, 400, 450, dependendo da incidência solar. A concessionária fornece ali em torno de 100 e os geradores a diesel trabalham aliviados ali numa potência mínima, com reserva para caso tenha alguma falta de um sombreamento rápido de solar, o sistema busca essa potência e garante a operação sem interrupção, né? Bom, esse sistema todinho de solar, diesel e energia da concessionária, eu posso fazê-lo em qualquer região do Brasil? Pode fazer em qualquer região do Brasil. O Brasil é muito rico de incidência solar, claro, né? E um ponto que a gente bate muito na tecla com os nossos parceiros é que você necessita ter um gerador a diesel capaz de suprir toda a necessidade de energia, porque você não tem incidência solar por 21 horas seguidas, e sem nuvem. Claro. Então, se você tem... existe até um mito do pivô solar, né? O pivô rodado 100% por energia solar. Então, cada vez que você tem um sombreamento, você interrompe a irrigação, né? Então, você não garante uma lâmina uniforme fazendo esse tipo de solução, assim. Ela é muito bonita, mas o pivô não cumpre a função dele principal, que é irrigar sem interrupção, né, numa missão crítica. Ô, Leonardo, se eu estiver errado, você me corrige, mas a energia solar, sem sombra de dúvidas, se não me falha a memória, a segunda modalidade de energia maior aqui no país e já está, assim, comendo o calcanhar da maior hidrelétrica que nós temos, que é Itaipu. Já tem muita energia solar rodando no Brasil. Só que tem um pequeno detalhe. Ela não funciona, ela não começa, por exemplo, 6 horas da manhã, está claro, aquele solão, e ela vai... Um exemplo, ela começou com 100 máxima, ela não vai até 5 horas da tarde com 100, com a sua potência total. Passou uma nuvem, deu uma escurecida, ela cai um pouquinho, não cai? Ela oscila, ela fica oscilando. Então é aí que está o pulo do gato. Oscilou, entra o diesel para segurar as pontas do pivô central e não deixar você na mão. Você que está nos acompanhando, essa tecnologia, hoje, a irrigação, com esses sistemas de energia, esses tipos de energia, tudo interligado, é a saída do setor produtivo agropecuário. Você entra com lavoura, faz 2 lavouras e faz uma safra de boi, tranquilamente debaixo de um pivô. Um pivô com 100 hectares de área, você faz coisa que tem gente com fazenda aí com 5.000 hectares que não consegue fazer. Exatamente. Existe esse trabalho conjunto da pecuária com o agro, né? Justamente na rotação das culturas. Sim. Isso aí é muito bem visto e dá muito bons resultados. Isso daí é o futuro. Nós temos muita área ainda, e principalmente aqui em Goiás. Goiás pode ser um celeiro de produção de carne, grãos. Eu não digo que vai ser o maior do país, porque não vai, não tem condição, mas pode ser um dos maiores. Bom, Leonardo Gadia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi uma conversa legal, tranquila, sossegada, muito boa, deu para passar muita informação. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui e conhecer essa fazenda também. Perfeito, fica aqui o convite. Se tiver algum cliente que tiver o interesse em instalar essa solução, quiser conhecer, eu sou gerente de energia da Pivô, fica à disposição para atender os nossos parceiros aí. A missão da Pivô é realmente trazer maior rentabilidade e maior lucratividade. Então, reduzir custo com milímetro irrigado faz parte da nossa missão aí, junto aos nossos parceiros. Leonardo, obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com uma seguinte frase. Eu encontro esperança nos dias mais sombrios e foco nos mais brilhantes. Eu não julgo o universo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.